Graça e paz vos sejam multiplicadas, irmãos. Amém? Nos sejam multiplicadas, que eu preciso muito da graça do Senhor neste momento. Que o Senhor possa falar conosco, é uma alegria e um privilégio, uma imensa responsabilidade estar concluindo a Escola Bíblica de Férias com esse tema, que eu me sinto assim até incapaz de falar sobre oração, porque eu estudando e tenho certeza que o que Deus falar aqui, Ele falou primeiramente a minha vida, ao meu coração. A exortação veio primeiramente à minha vida. E abram as suas Bíblias, versículo-chave, do tema anual da igreja, 1 Tessalonicenses 5:11. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós estamos observando aí, eu queria que passasse o slide e nós fazer uma recapitulação rápida aqui do que já foi falado pelos amados irmãos que nos antecederam. Presbítero Felipe, no dia 14, na primeira aula da IBF, as características de uma igreja que edifica. E ele falou, irmãos, que a igreja ela é uma só. E a gente pensa, irmãos, quando o Senhor olha dos céus e Ele olha para a igreja, Ele não percebe diferença. Essa é a igreja presbiteriana, aquela é a igreja assembleia, aquela é a igreja batista, aquela é a igreja congregacional e outras igrejas. A igreja do Senhor, Ele falou, é una. Ela é católica, no sentido de universal. Ela é santa, no sentido de separada, é apostólica. Ela é visível, como estamos aqui, e ela também é invisível, local e universal, militante e triunfante. Ele falou das marcas da igreja verdadeira, irmãos, e que nós devemos ter essas marcas em nossa vida: a pregação da palavra, o uso correto dos sacramentos, a aplicação da disciplina. E ele baseou sua preleção na carta da igreja, que é a carta de Paulo aos Efésios, e ele traz, trouxe as várias metáforas aqui que Paulo traz naquela carta aos Efésios: a igreja como corpo, a igreja como nação, a igreja como família, a igreja como santuário e a igreja como edifício. Pode passar aí, viu, irmão? Tem um outro slide. Isso, pronto. Aí é o anterior. A igreja como edifício, O tema da igreja é edificai-vos uns aos outros. E nós estamos em construção, irmãos. A nossa vida, ela está em construção, em crescimento. Nós temos que estar progredindo. Ele fala que o fundamento, nós observamos nos versículos 20 de Efésios, a autoridade dos apóstolos é a autoridade dada por Cristo, a pedra angular, a apostolicidade da igreja, a santidade. E ele concluiu, irmãos, assim, como tudo isso é alcançado, para que é alcançado, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que o cabeça é Cristo. E ele concluiu dizendo: a igreja que edifica é uma igreja que ama. É uma igreja que ama. Depois seguiu com o presbítero Eric, edificando a igreja através do perdão. E ele já iniciou dizendo que o perdão, irmãos, é uma consequência necessária do amor. Sem amarmos, não teremos como perdoar. E ele discorreu sobre o perdão, fez um panorama bíblico. O perdão tem origem em Deus. Deus é um Deus perdoador. Desde o Antigo Testamento, desde o sistema sacrificial que apontava para o sacrifício perfeito e eterno de Cristo, é um Deus perdoador. O ensino de Jesus está marcado por isso, O pecador deve buscar o perdão constantemente. Nós precisamos, como fizemos aqui agora há pouco, irmãos, pedir perdão constantemente. Mas nós também temos a grande responsabilidade e o dever de também perdoar. E a Bíblia é muito clara com relação ao que nos ensina. Vão ter situações em que nós, nos nossos relacionamentos, vamos ter uma certa dificuldade em perdoar. Mas é necessário. E ele dizia assim: cabe a nós responder a esse chamado de amor com arrependimento. E o fundamento da
para a edificação através do perdão, e a gente reconhecer, exatamente ser grato pelo perdão que recebemos de Deus. Ele dizia lá, o perdão é graça, irmãos. Nós recebemos o perdão de graça, então nós não podemos cobrar nada para dar o perdão para aquele que precisa ser perdoado. E ele encerrou dizendo assim, o problema é, nessa relação do perdão, é eu colocar nessa equação só eu e a outra pessoa. A pessoa que me magoou, e a gente só observa eu e a outra pessoa, mas nós temos que colocar nessa equação, a solução é, quando eu ponho Deus nessa equação, eu incluo Deus na equação do perdão. Eu, a pessoa e Deus. Eu recebi o perdão de Deus. Ele diz assim, a conclusão foi a comunhão satisfatória, uma palavra do pastor Don Piper, com Deus perdoador é essencial para sermos perdoadores. E depois veio a aula do presbítero Marcelo, que eu não pude assistir presencialmente, mas eu assisti virtualmente, né? Nós temos esse recurso, irmãos, nós perdemos aqui as preleções, as palestras, mas nós temos a condição de assistir através da IP Farol TV, e a igreja, edificando a igreja através da hospitalidade. Por que motivo estou aqui, né? O professor Marcelo deixou isso bem claro, e ele trabalhou a relação entre a questão do individualismo e do mutualismo, e trabalhou exatamente o amor, irmãos, é a base dos relacionamentos. Ele falou da questão das prioridades, morrer é Cristo, morrer é lucro, viver é Cristo. E ele fez uma grande introdução para entender que a hospitalidade, irmãos, também é um efeito da prática do amor em nossa vida. E ele passou o vídeo daquela irmã Butterfly, né? Uma Butterfly que se converteu ao Senhor. E eu achei muito interessante, irmãos, e eu acho que foi ressaltado até aqui por algum irmão, quando nós pregamos o Evangelho e nós testemunhamos, nós temos que ter cuidado, para que as pessoas, ela fala isso, eu não fui visto por aquele pastor como um projeto evangelístico nas mãos deles. Às vezes a gente trata as pessoas como um projeto evangelístico, eu quero trazer aquela pessoa para a minha igreja, não. Ela se sentiu simplesmente amada como pessoa, ele não precisou convidá-la para a igreja, só ela se sentir amada já fez uma grande diferença. E posteriormente ele conseguiu a abertura para falar do Evangelho, e ele falou da prática da hospitalidade, que depende do amor que temos em nós, e depende de tomarmos a cruz também, irmãos. Aí ele falou da renúncia ao conforto, à privacidade, à tranquilidade, né? Dispor e se desprender de recursos financeiros. E ele colocou uma atividade prática aqui, irmãos. E eu não sei se os irmãos fizeram isso, estão fazendo. Ele já deu, né, uma deixa para a nossa aula de hoje, edificando através da oração uns pelos outros. O compromisso de orarmos e intercedermos por aquela pessoa que você conversou. Você fez isso, irmãos? Você tem orado esta semana por aquela pessoa que você conversou aqui na igreja, que ela abriu o coração para você, fez o pedido de oração, e o propósito também de você pensar naquela meta, né, de convidar durante o ano, pelo menos uma pessoa durante o mês para ir à sua casa, você ir à casa dessa pessoa e exercitar a hospitalidade, né, de forma prática. E agora, nós chegamos no tema de hoje, edificando através da oração de uns pelos outros. Tem uma frase que eu peguei de Agostinho de Hipona, não sei onde ele escreveu, mas Santo Agostinho diz assim, orar é amar e deixar-se amar por Deus. Pode passar, irmã. Orar é amar e deixar-se amar por Deus. Atos 2:42, nós temos uma base, irmãos, de como a igreja vivia, como os convertidos viviam. É um texto muito conhecido. E são mais três passagens. Pode passar, irmã, o slide. Que eu queria que a gente refletisse. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um capítulo antes, em Atos 1:14, diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. E assim, Judas 1:20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E quando não fui eu que escolhi esse tema, já foi passado para mim,
E eu penso aqui, irmãos, como é difícil a gente falar sobre um tema ao qual nós sabemos que estamos negligenciando, que estamos falhando. E para isso eu faço algumas perguntas aqui, irmãos, para a nossa reflexão. Até que ponto a nossa prática de oração revela aquilo que sabemos e que cremos acerca da oração? Até que ponto a nossa prática revela aquilo que a gente sabe? Às vezes a gente estuda muito, às vezes a gente lê muito, a gente conhece muito sobre oração, mas nós não colocamos em prática uma vida de oração, né? A vivência cristã. Nós a grande questão que a igreja, a falha da igreja para com a sociedade, e muitas vezes não viver aquilo que está pregando. Marcelo falou um pouco isso, o amor, a necessidade prática de você testemunhar e de você, com a sua própria vida, você respaldar aquilo que você diz crer. Você professa a sua fé, mas você não vive de acordo com essa fé. Então, a nossa prática de oração, muitas vezes não revela. Às vezes a gente sabe muito de oração, lemos, estudamos, mas nós vivenciamos e praticamos muito pouco. Vamos lá, é possível ser um crente verdadeiro e fiel sem orar? É possível, irmãos, ser um crente verdadeiro e fiel sem orar, ou orando pouco. Orando pouco. Aquelas orações, eu acordo, faço aquela oração rápida, antes das refeições eu faço as orações agradecendo, e quando vou dormir eu faço aquela oração agradecendo pelo dia, aquelas orações simplesmente de praxe, né, daqueles momentos. É possível, irmãos. Em que lugar a oração está em sua vida? Eu priorizo a oração em minha vida? E a pergunta que eu até destaquei assim, pode passar, viu, irmão, o slide, viu? E as perguntas, pronto. Eu estou satisfeito com a minha vida de oração? Você está satisfeito com a sua vida de oração? A igreja tem priorizado a oração nos dias de hoje, irmãos. Nós temos priorizado a oração. A igreja tem orado hoje mais do que orava antes. E eu trago uma crítica aqui para nós, como liderança. Eu penso, nós orávamos mais antes como Igreja do Farol ou oramos mais hoje? E eu falo orações comunitárias, reuniões de oração. E eu acho que não é só a Igreja do Farol não, irmãos. Eu acho que nós tínhamos, por exemplo, muito mais vigílias, cultos de oração. Eu sei que a dinâmica do mundo hoje é diferente, mas nós oramos mais ou menos do que antes. E vou ser mais específico agora. Você assim, quanto tempo eu oro por dia? Quanto tempo você ora por dia? Quantos minutos do seu dia você gasta em oração? Quantos minutos do seu dia, ou quanto tempo do seu dia, da sua semana, vamos colocar, aumentar, você gasta em oração? Já vou mais específico ainda. E quando eu oro, irmãos, nessas orações, quanto tempo eu passo orando por mim? Pelas minhas necessidades, por aquilo que eu preciso. Quanto tempo eu passo pedindo algo só para mim nas orações? Além de você separar quanto tempo eu oro por semana, desse período, quanto tempo dessa oração eu passo pedindo só por mim? Quanto tempo eu passo agradecendo, adorando, intercedendo pelos outros, pelas necessidades dos outros, dos meus irmãos? Quanto tempo, irmãos? E por que a edificação do corpo de Cristo depende da oração dos membros desse corpo? Porque para nossa edificação, a edificação só vai acontecer e só vai evoluir e crescer mediante a oração. Pode passar, irmãos. Uma ilustração.
Aí já foram as perguntas, já foi... Eu já pulei essa parte. Pode passar, irmã. Quanto tempo? Porque a edificação do corpo de Cristo depende da oração dos membros desse corpo. Eu vou ficar acompanhando aqui, irmãos, agora, para não ficar... Eu não estava observando. Pode passar, irmã. Pronto, agora aí, né? Aí tem uma ilustraçãozinha, né? A fila para receber as bênçãos materiais, né? Normalmente tem uma fila. E se a gente pensar nisso, nós oramos muito por bênçãos materiais. A fila para receber bênçãos espirituais. Tem muita vez, e a fila para orar, para interceder, para esquecer de si mesmo e orar pelo outro. E eu queria nesse momento reler um pouco a passagem que o presbítero Felipe, Efésios 4, de 11 a 19. Fazer uma breve exposição dessa passagem aqui, Efésios 4, de 11 a 19. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, de Efésios 4. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por que a oração é importante para a edificação do corpo de Cristo, né? A gente observa aqui, irmãos, os dons eles são concedidos. Pode passar, irmã, o slide. Por que os dons são concedidos? E a gente observa pela passagem aqui, e a gente extrai do texto, né, que ele é concedido para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra tem um sentido de aprimorar aquilo que está deficiente na fé dos cristãos e dá a ideia de levar os cristãos a se tornarem mais aptos para o desempenho das suas funções na igreja. Como crianças, irmãos, a gente vai crescendo, aprendendo e sendo alimentado. A nossa vida cristã é semelhante. Nós precisamos aprender e crescer e nos tornar mais capazes e mais aptos para desempenharmos as nossas funções na igreja. Crescer espiritualmente. Então, aperfeiçoamento dos santos, né? No versículo 12, na parte B, o desempenho do serviço, né? Para o desempenho do serviço. Ele concede dons, irmãos. Para quê? Para a obra do ministério. E a gente pensando aí na questão da liderança de pastores e mestres, a função principal deles, irmãos, e pastores principalmente, não é fazer a obra, mas é de treinar e preparar os crentes para fazerem a obra. Eles terminam fazendo juntos, mas a responsabilidade dos pastores e de quem está aqui não é de fazer, não é só o pastor que vai fazer, que vai lá evangelizar, que tem que pregar. Ele prepara e ele capacita a mim e a você para estarmos fazendo a obra. A palavra grega, né, diaconia, né, aí serviço, é usada não para descrever a obra dos pastores. Essa palavra grega aí, ela é a obra de todo o povo de Deus, chamado laicato, a gente pode dizer, sem exceção, todo o povo sem exceção, irmãos. Todos que são chamados, que estão na igreja, que são convertidos, que foram chamados pelo Senhor, eles têm essa responsabilidade. E o Novo Testamento ele não vê o ministério como uma prerrogativa de uma elite clerical. Nessa passagem nós observamos o sacerdócio, irmãos, é universal. E quando a gente fala de oração, é uma responsabilidade de todos. E às vezes a gente pensa, não, o pastor, a oração do pastor, o Senhor vai ouvir mais a oração dele porque ele é pastor, ou porque o irmão é presbítero ou é professor. O acesso é igualmente a todos nós, irmãos. O que muitas vezes algum irmão pode ter mais do que o outro é exatamente a intimidade com o Senhor, exatamente por orar mais, por estar mais na presença de Deus. Mas o sacerdócio é universal, né? Uma vocação que é
privilegiada de todos nós, de todo o povo de Deus. E a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço, a gente vê no final do versículo 12 a edificação do corpo, né? A finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. E o pastor John Stott, que foi a glória há um tempo, dizia que os dons espirituais são dons para serviço, não são dados para ser usados de forma egoísta, mas sim para um uso altruísta, para servir ao corpo, para servir as outras pessoas. Irmãos, quando você não utiliza os seus dons, quando você não descobre, você está sendo egoísta muitas vezes. Você está retendo um dom. Você foi chamado, irmãos, aqui para abençoar a vida de outro irmão. Você está na igreja aqui para abençoar a vida de outro irmão, para abençoar a vida de alguém, para abençoar a vida da igreja como comunidade. E essas evidências, elas são demonstradas, né, do crescimento espiritual. Eu perguntaria, pode passar, irmã, quais as evidências do crescimento espiritual? O texto destaca 4 aspectos, irmão, dessas evidências. E a gente observa no versículo 13, né, a maturidade espiritual, ou a semelhança de Cristo, né? Cristo é a nossa vida. Vamos observar o versículo 13 aqui. Até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É uma exigência alta, né, irmãos? E temos a plena consciência, não vamos atingir. Por isso que não devemos deixar de buscar, porque sabemos que não vamos atingir o que está aqui enquanto estivermos nessa existência. Mas isso faz com que haja uma necessidade. Cristo é a nossa vida, é o nosso exemplo, é a nossa meta e é a força para que a gente consiga alcançar isso. Devemos imitá-lo e chegar, ou tentar chegar, à plenitude da sua estatura. Ao ser igreja, nós temos a responsabilidade, irmãos, de buscar. Isso não é, talvez possa parecer, pastor, um pouco de prepotência ou de arrogância. Não, temos que buscar a perfeição de Cristo, mas a palavra está dizendo isso, irmãos. Nós temos que ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Nós temos que ter as características do Senhor demonstradas em nossa vida. Precisamos ser um reflexo de Cristo, porque é isso, irmão, que vai fazer a diferença lá fora. É isso que vai fazer com que as pessoas sejam transformadas. Não é o fato dela saber que você é crente, frequenta a igreja do Farol, ou que você tem uma vida moral mais ordenada. Ela quer ver na prática o exercício dos dons, dos frutos do Espírito. Isso vai fazer a vida do seu amigo de trabalho, do seu familiar que ainda não conhece ao Senhor, ser transformada quando ele vê em sua vida, né? O meu irmão, o meu parente, o meu amigo, ele tem algo diferente nele. E a gente percebe que além da maturidade espiritual, semelhança de Cristo, a gente vai ter a estabilidade espiritual, irmãos. Versículo 14, diz aqui, para que não sejamos mais meninos, como meninos inconstantes, né? Como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Há uma necessidade, irmãos, de uma estabilidade espiritual. E o Evangelho nos ensina, é interessante, nos ensina a sermos como crianças. Jesus disse que nós devemos ser como crianças, né? Aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Mas em que sentido, irmãos? Nós devemos ser como uma criança, irmãos, na humildade, na inocência, na pureza. Os irmãos podem ler depois Mateus 18, 3, 1 Coríntios 14, 20. Mas, irmãos, não devemos ser crianças na ignorância e na instabilidade, na inconstância. Nós não podemos ser como crianças. Um crente maduro não pode ser seduzido e jogado de um lado para o outro, né, pelas novidades espirituais que surgem aí. E não falta novidade espiritual, né? Se nós não tivermos firmeza, se nós não tivermos firmados na palavra, a gente vai ser levado aí, atraído. Basta ligar a televisão, que a gente vê muita onda. E esse texto, a palavra sugere exatamente isso, né? Fúria das águas, né? E tem crente aí que embarca, vai atrás de qualquer novidade. Mas é interessante, as pessoas que embarcam nessas novidades, que fogem à ortodoxia bíblica, à verdade bíblica, né? Essas novidades heterodoxas, eles normalmente eles seguem e
eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: as novidades teológicas são como gomas de mascar. Elas perdem logo o doce e as pessoas começam a mastigar borracha, aquilo ali vai e ela vai ter necessidade de algo novo. Ela vai atrás de algo novo. Ela perde o sabor, ela perde o sentido. E você vai atrás de outra novidade e de outra novidade. O crescimento espiritual, ele demonstra a estabilidade espiritual, irmãos. E para conseguirmos não só a maturidade e a estabilidade, nós precisamos de uma vida constante de oração. Nós veremos isso. E seguir a verdade em amor é outra prova demonstrativa de que nós estamos crescendo espiritualmente. Outra demonstração de que estamos crescendo espiritualmente. Versículo 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor. Parte A. Aquilo que os cristãos defendem e a maneira como defendem deve se contrastar da forma que os falsos mestres ensinam. É interessante, quando fala lá em 1 Pedro, né, estejais sempre preparados para responder com mansidão, né, a razão da vossa fé. Responder com mansidão, irmãos. Muitas vezes nós discutimos, nós queremos prevalecer em um debate. Eu quero estar certo, demonstrar que eu estou certo e o irmão está errado. E como cristãos, não devemos ser assim. Nós seguimos a verdade em amor. E a nossa forma de defender é diferente da forma que esses homens astutos do versículo 14 fazem, né? Levados ao redor, agitados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia induzem ao erro. Porque, irmãos, esses homens, eles enganam, eles fazem algo e eles ensinam algo para receber um benefício. A gente está vendo aí uma série de pastores, de líderes, porque eles são beneficiados com aquilo que eles ensinam. É um ensino que traz vantagem para eles, e muitas vezes vantagem financeira, ganho financeiro. E quando a gente segue a verdade em amor, a gente percebe que nós levamos a verdade adiante, não para ter benefício próprio, mas para proporcionar benefício aos outros. O pastor, quando ensina, ele não quer ter um benefício para ele. O líder, o professor, mas ele quer proporcionar um benefício àquele a quem ele ensina, benefício espiritual aos outros, e deve fazer isso de uma forma cativante. E só é possível fazer isso, irmãos, com o amor. O amor é a base do perdão, o amor é a base da hospitalidade, o amor é a base para que a gente possa viver de forma altruísta e não egoísta a cooperação espiritual. A gente vê aí no final do versículo 15, versículo 16, diz assim: seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É só através de Cristo, irmãos, como cabeça, que o corpo recebe toda a sua capacidade de crescer e se desenvolver. E muitas vezes nós não nos desenvolvemos espiritualmente, irmãos, porque Cristo não está sendo cabeça na nossa vida. Cristo não está na liderança da nossa vida. Eu estou na liderança da minha vida. Eu que decido o que eu quero, o que eu faço, como eu quero, a hora que eu faço. E em alguns momentos aí eu vou à igreja, aquela vida dicotômica, né? Eu tenho um compromisso com Deus aqui, mas aqui eu não tenho. Cristo é o cabeça, para que a gente possa ter a capacidade de crescer e se desenvolver. Receber uma direção única, de forma coordenada. Cada membro do corpo, por menor e mais insignificante que possa parecer, irmãos. Aí é para cada um de nós aqui. Cada membro do corpo, cada membro desta igreja, ele por menor, por mais insignificante que ele seja, ele tem um ministério e algo importante a fazer para o todo, ou para o bem do todo, né? O corpo, ele é várias partes, e ele tem partes mais importantes e partes menos importantes. Os membros, quando crescem, o corpo cresce quando os membros crescem. E esse corpo só cresce quando os membros alimentam uns aos outros. E aí onde vem, irmãos? Como é que eu posso alimentar e abençoar a vida do meu irmão? A melhor forma, irmão, que eu posso fazer isso é orando por ele. Já foi escrito, eu não lembro quem foi, o melhor que você pode fazer por uma pessoa, irmãos, é orar por ela, quando ela está em dificuldade em qualquer situação.
Não é, ela está com problema financeiro, eu vou ajudar ela financeiramente. Se você puder, eu faça. Mas o maior benefício que você pode fazer por qualquer pessoa é orar por ela. É colocar essa pessoa no altar de Deus. É colocar essa pessoa nas mãos de Deus. É colocar essas pessoas aos cuidados de Deus. Porque nós não temos como cuidar. O Senhor tem como cuidar. O Senhor conhece. Então, há essa necessidade de entendermos oração e palavra. E há, irmãos, uma relação inseparável entre a oração e a palavra. Porque até para orarmos, irmãos, nós temos que conhecer a palavra. Até para orarmos corretamente, nós temos que conhecer a palavra. Senão, muitas vezes, nós vamos orar errado. Porque nós temos que orar conforme a palavra, conforme a Bíblia. Conforme o Senhor ele é revelado e ele é conhecido pela palavra, isso vai fazer com que a nossa oração ela seja uma oração correta. E essa passagem, irmãos, é interessante. Assim, um cristão isolado não pode ministrar, nem pode ser ministrado. Nós precisamos, não existe desigrejado, irmãos. Não existe cristão desigrejado. Você que está pela internet nos ouvindo aí, não veja isso simplesmente como uma crítica, mas a sua presença na igreja é importante. Talvez você há muito tempo não tenha vindo à igreja, ou não esteja vindo à igreja. Mas você precisa do corpo e o corpo precisa de você aqui presente. Você que há muito tempo nos deixou o convívio, tenha certeza que nós sentimos a sua falta. Temos irmãos amados que há algum tempo não estão aqui. Esses irmãos podem estar nos assistindo. Nós sentimos a sua falta, irmãos. A sua presença é importante aqui para nós, para o corpo. Então, venha, volte para estar conosco aqui. A igreja, e a gente percebe, irmão, nessa passagem, Paulo mostra a visão de que a igreja é a nova sociedade de Deus. E essa igreja, como nova sociedade de Deus, ela deve demonstrar amor, como já foi falado, unidade na diversidade e maturidade. Nós não somos iguais. Unidade na diversidade, porque aqui vamos ter diferenças, irmãos. Vai ter momento que vai ter uma discussãozinha pessoal, ou no grupo de WhatsApp, uma discordância. Vai ter situações que isso vai acontecer. Mas nós somos igreja. Eu penso diferente, você pensa diferente, mas aquilo que nos une, irmãos, é muito maior. O que nos une é muito maior do que aquilo que possa nos separar. Então nós temos que ter maturidade, isso sempre crescente, irmãos. E essas são as características de uma vida digna da vocação do nosso chamado. Nós temos um chamado especial. O pastor começou dizendo aqui, nós somos privilegiados em estarmos aqui, irmãos. Nós não somos praticantes de uma religião, somente não. Isso aqui não é uma religião, não faz sentido. Porque religião muita gente pratica por aí e faz atos piedosos, às vezes faz caridade, obedece uma série de mandamentos. Didaticamente pode até ser, não, os cristãos, é uma religião, mas nós somos chamados a um relacionamento para adquirir conhecimento com Deus. E esse chamado, irmãos, ele foi assim, nós somos tão privilegiados, porque o preço que foi pago para estarmos aqui foi muito alto. Foi muito alto. E nós, às vezes, não percebemos isso, esquecemos isso. Né? Estamos aqui com uma rotina, a gente vem prestar um culto aqui, e pode ser que em alguns momentos o Senhor nem receba o nosso culto. Pode ser que em algum momento o Senhor nem receba. A gente está praticando, está vindo aqui de forma tão mecânica para orar e cantar, para fazer aquilo que a gente sempre faz. E pode ser que Deus nem esteja recebendo, irmãos. Porque nós não estamos fazendo aquilo com vida. Nós não chegamos aqui, como uma vez eu preguei aqui, para tocar ao Senhor. Senhor, fala comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Então, viver aquém dessa realidade, irmãos, é menosprezar o chamado, é desprezar os dons que temos recebido de Deus. E agora, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos de poder do alto, irmãos, para viver essa realidade. Ou para viver a vida cristã. Para viver a vida cristã de forma plena, irmãos, nós precisamos de poder do alto, de capacitação do Espírito, de viver no Espírito, de andar no Espírito. Senão, nós não vamos conseguir viver a vida cristã, como Deus quer que nós vivamos.
E nós não vamos poder receber esse poder, irmãos, sem oração, né? Vamos ver o que Jesus disse, né, aos seus discípulos, após ele ter ressuscitado. A gente vai ver lá nos evangelhos vários ensinamentos. Jesus diz assim: vós sois testemunhas dessas coisas. Lucas 24, 48 e 49. Vós sois testemunhas dessas coisas. Aí é só a primeira parte, o 49 diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A ordem é clara, irmãos, aqui. Nós não estamos prontos para o serviço ou liderança cristã, até que nós sejamos revestidos de poder. Poder do Espírito Santo, conforme está prometido. E precisamos esclarecer que existe uma enorme diferença, irmãos, aqui, entre ser habitado pelo Espírito Santo e ser cheio, e ser revestido, e ser capacitado pelo Espírito Santo. Todo crente é habitado pelo Espírito Santo, irmãos, todo crente. Mas nem todo crente está cheio, está revestido, está vivendo ou sendo direcionado pelo Espírito Santo em sua vida. E não é você, irmãos, que usa o poder do Espírito Santo. Não é você, eu vou usar o poder, como eu tenho poder, não. Mas quando nós nos permitimos, irmãos, viver dessa forma, é o Espírito Santo que usa você, enquanto o poder dele é operado na sua vivência prática, no dia a dia. Nós não usamos o poder, o Espírito Santo que nos usa, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele deixava claro em seu ministério, né? Estava baseado em duas premissas, irmãos, duas coisas básicas. Paulo diz isso em todas as cartas dele: graça de Deus e poder de Deus. A graça de Deus e o poder de Deus. A gente vai ver aqui nesse texto de Efésios, ele fala isso: a graça de Deus e o poder de Deus. Ele sabia que o trabalho externo que ele fazia, a obra que ele ia fazer, dependia do trabalho interno que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele. Não ia adiantar nada. E às vezes aqui na igreja, a gente se ocupa em muitas atividades e fazemos muita coisa, nos envolvemos em muito ministério, mas nós não cuidamos da nossa vida interna, de intimidade, de relacionamento com o Senhor. E eu queria ler algumas coisas, esse livro, irmãos, eu já li há muito tempo, mas tem uns ensinos assim, eles aqui. Pastor Wesley L. Duell, em Chamas para Deus, diz assim: a medida espiritual dos líderes cristãos, e você se veja como um líder também, irmãos. Eu sei que alguns são chamados para exercer liderança em ministério, mas em alguma esfera, todo crente ele é líder. Ele vai ser líder na sua casa, pelo menos na sua casa, irmão, homem, sacerdote, você é líder do seu lar. Em alguns momentos, a mãe também vai ser líder com seus filhos. Na vizinhança, quando você exerce ali o seu testemunho. Então, nós somos chamados a dizer assim: a medida espiritual dos líderes é a plenitude do Espírito Santo e a sua dádiva de poder. E ele diz aqui: a oratória, a eficácia no transmitir e o bem falar são bons. É importante, mas não basta. O conteúdo, a ortodoxia e a verdade bíblicas sólidas são essenciais, irmãos, mas não basta. A personalidade, a graça no falar e a ação são importantes, irmãos, mas não basta. O poder do Senhor precisa estar sobre todas essas coisas. Todas essas qualidades podem existir no nível humano. A gente pode ver aí muitos líderes, irmãos, que têm eloquência no falar, têm um conhecimento bíblico, que tem muita coisa, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, não vai causar ou provocar transformação nas vidas. O reino precisa ser construído, edificado, né? Para progredir, ele só vai acontecer pela capacitação da mensagem divina no homem. É Deus operando através de cada um de nós, edificando através da oração. Sem oração, irmãos, não vamos crescer, não vamos
progredir. Vamos ficar com às vezes aquela vida espiritualzinha mesmo. Mas tá bom, às vezes a gente está até satisfeito, né, com isso aí. O poder confirma a verdade, irmãos. Não ousamos depender apenas da verdade. Ele diz assim, mas nós devemos ministrar a verdade, ardendo do poder de Deus. Tem um texto lá, a palavra diz assim, a letra mata, somente por ela, mas o Espírito vivifica. Eu queria ler mais uma parte aqui, e essa... Porque, diz assim, o doutor A.J. Gordon diz assim, nossa geração está perdendo rapidamente. Eu queria que o irmão pensasse nisso, reflita. A nossa geração, e ele escreveu isso já faz um bom tempo, está perdendo rapidamente o seu contato com o sobrenatural. Irmãos, o que a gente faz aqui, em todo culto, é sobrenatural. A gente está de olho, como eu falei há pouco, né, só no aspecto natural. A gente chega aqui, faz orações audíveis, faz orações pessoais, canta algumas músicas, mas o significado disso aqui, irmãos, é sobrenatural. Deus, Ele é Espírito. E essa reunião aqui, irmãos, esse ajuntamento aqui, só é diferente de outros ajuntamentos porque Deus está aqui. Porque Deus está presente. Essa é a diferença. E ele diz aqui, e em consequência, o púlpito está aceleradamente caindo para um nível de palco. Apresentação. Né? Este declínio, segundo cremos, é devido mais que tudo ao desprezo em relação ao Espírito Santo, como o supremo inspirador da pregação. E ele continua aqui, por que tão poucos líderes são continuamente ungidos com o poder do Espírito? Porque a maioria depende mais do seu estudo, do seu trabalho, dos planos, do que da oração, que é o principal canal para o Espírito Santo derramar-se em sua vida. O estudo é importante, irmãos. É importante você conhecer. Mas se você não orar, o seu estudo não vai ter vida. Aí ele continua aqui, você se torna saturado e coberto pela presença de Deus somente quando permanece longo tempo em sua presença. Aí ele diz assim, foi só depois de Moisés ter absorvido a presença máxima e a glória do Senhor durante 80 dias no Sinai, que a sua face se tornou radiante com a presença de Deus. E ele diz assim, a oração diária prolongada aumenta a sua semelhança com Cristo e a sua fragrância espiritual para onde quer que você vai. Irmãos, quando a gente conhece um irmão de oração, a gente conhece o irmão de oração, e os irmãos lembram aqui do presbítero Neverton, né? A gente sabia, quando a gente sentava para conversar com ele, quem ia para a loja lá, meu pai na fé. Era um homem de oração. A gente sente a diferença na vida daquela pessoa que tem vida de oração. Ela tem algo a nos falar. Porque Deus vai mostrar, irmãos, como é que eu não vou poder fazer nada para abençoar e para edificar a sua vida, somente com conhecimento, com estudo, a oração. Porque Deus vai falar ao meu coração, muitas vezes, o que eu preciso falar para você. Deus vai revelar. A forma de eu ajudar na construção do crescimento da sua vida só vai ser possível através da oração, irmãos. Se eu não orar, o que é que eu vou poder fazer com a minha capacidade? Nada. Não tenho como fazer. E ele continua aqui, só para encerrar. Deixa eu ver aqui a outra página. A pessoa revestida com o poder do alto, embora ainda um filho dependente de Deus, está capacitada a viver e a servir no nível de eficácia dada pelo Espírito. Não é a eficácia da pessoa, mas é a eficácia de Deus operando através dela. Já partindo para o final aqui, pode passar, viu, irmã? E quando orardes, Mateus, na parte lá, Jesus ensinando, na Mateus 6, nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. O fim principal do homem, glorificar a Deus, desfrutar dele, né, para sempre, gozá-lo para sempre.
E a gente precisa entender, irmãos, que a nossa realização pessoal é a consequência direta dessa comunhão que nós temos com Deus. Nós só vamos ser realizados, irmãos, como pessoa, como ser humano, conhecendo a nossa própria identidade, quando nós estabelecermos esse relacionamento com o Senhor. Nada pode ocupar ou substituir o Senhor como uma fonte de onde provém contentamento, a alegria, a segurança, a paz, o conforto. Somente Ele pode conceder significado a essa existência que a gente tem aqui, irmãos. Que lá no Salmo 90:10 pode ser de 70, de 80 anos, mas Ele é quem faz com que que isso tenha sentido. E a oração é um dos meios mais importantes para o aprofundamento, ou talvez é o único meio para termos esse relacionamento, irmãos, com o Senhor, e podermos afirmar com segurança que fomos criados para orar. Nós podemos afirmar, irmãos, nós fomos criados para orar, porque nós fomos criados para se relacionar com Deus. Como? Deus é Espírito. Nós temos que orar, irmãos. E se a gente perceber e continuar na passagem de Tessalonicenses, né, a gente vai ver lá na sequência, né, 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. E ele diz aqui, instruindo aos discípulos, em Mateus 6, sobre a importância da oração, Jesus nos diz assim, se orardes, mas fala, quando orardes. Porque se apresentar diante de Deus é algo extremamente necessário, não deve ser algo esporádico em casos de urgência ou quando só há necessidade, né? A nossa maturidade cristã, ela é devidamente evidenciada não por nossas palavras em público. Eu queria que você pensasse nisso agora, já para nossa maturidade cristã é devidamente evidenciada não por nossas palavras em público, mas sim pela nossa vida privada diante do trono da graça de Deus. E um autor, eu não sei quem foi o autor, mas diz assim, o que um homem é sozinho de joelhos diante de Deus, isto é o que ele é e nada mais. O que um homem é sozinho de joelhos diante de Deus, isso é o que ele é e nada mais. E a gente percebe no versículo-chave da igreja, já para a gente fechar, em Tessalonicenses, a gente percebe que esse versículo, consolai-vos e edificai-vos uns aos outros, ele está dentro de um contexto escatológico, irmão. Se você observar a passagem, toda a perícope do texto aí, é uma passagem onde fala da vinda do Senhor Jesus. O assunto dessa passagem aí é exatamente a volta de Cristo. Isso está mais claro, se você for antes, nos versículos 2 e 3, vós estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite, quando andar dizendo paz, segurança, eis que ele sobrevirá a repentina destruição, como vendores de parto, aqui está a par da luz e de nenhum escaparão. E a partir do versículo 4, Paulo começa a orientar aos irmãos tessalonicenses, já que nós cristãos sabemos que o dia do Senhor se aproxima e pode chegar repentinamente, então fiquemos todos atentos, fiquemos todos alertas. E a grande temática dessa passagem aí, onde fala em consolo e edificação, é exatamente estarmos atentos e esperando a volta de Cristo. É uma coisa que a gente esqueceu muitas vezes, irmãos, a gente se acostumou. A gente não clama mais, a gente não diz mais maranata. A gente está satisfeito com a vida aqui, às vezes com o conforto. Mas Paulo mostra aqui, a igreja, para seguir na edificação, ela tinha essa visão exatamente, Jesus está voltando. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que abençoar a vida de alguém. Deus me chamou para algo, Deus me deu uma missão, né? E consolar e edificar uns aos outros. Por que devemos consolar e edificar uns aos outros? Por que devemos fazer isso? Quanto antes, porque a vinda do Senhor se aproxima, irmãos, e devemos estar preparados para esse grande dia. Porque é importante cuidarmos da saúde espiritual uns dos outros. E Paulo nos chama a essa responsabilidade mútua. Paulo chama a responsabilidade para mim, irmãos, para que eu cuide de você. E chama a sua responsabilidade para que você cuide de mim. Que tipo de cuidado é esse, irmãos? Aquele cuidado que nos faz amadurecer. E eu queria partir para a parte prática aqui, para uma aplicação. E eu vou fazer, e vou desafiar os irmãos a fazerem isso. Tirado desse livro aqui, o pastor ele traz algumas orientações e diz assim, planeje a sua intercessão. E quando falamos em oração, vou falar mais no sentido de intercessão. Aqui a gente não fez um estudo teológico ou sistemático, falar do que é oração, intercessão, os tipos de oração, mas no sentido geral, assim, quando nós oramos, de orar uns pelos outros, planeje isso, irmãos. E diz assim, reserve, de forma prática, reserve um local e um horário
durante o dia para interceder. Pode passar, viu, irmãos? Isso. Reserve um local e um horário durante o dia para interceder. Pode ser no carro muitas vezes, se você está com a vida muito corrida, mas tem aquele momento certo, pode ser no seu trabalho, na sua casa, no seu quarto. Mas às vezes ter o seu lugarzinho de oração e o momento, isso faz uma diferença, irmãos. Faça uma lista de oração com nomes e pedidos de oração, com as necessidades especiais dos seus irmãos, das pessoas da comunidade pelas quais você vai interceder. Além de você ter o teu lugar e a hora, faça uma listazinha, irmãos, de oração, o nome das pessoas, e coloque diante de Deus a necessidade dessas pessoas. Interceda, isso vai fazer uma diferença enorme, irmãos. Vai fazer uma diferença enorme. Tenha um plano de oração. Pode passar, irmãos. Tenha um plano de oração. Aí você coloca assim, tipo, orar pela liderança da igreja, né? Pelas autoridades eclesiásticas. Orar pelas autoridades governamentais. Nós somos exortados a isso, irmãos. Vamos orar pelos governantes. Nós vamos orar pelos departamentos da igreja. Né? Vamos orar, nós precisamos, irmãos. Quem está na liderança dos departamentos precisa ser revestido de oração por vocês. Jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres. Ore para que Deus esteja avivando e reavivando a nossa vida. Ore pela salvação dos perdidos. Você tem orado, irmãos, por seus parentes, por seus amigos que não são crentes? Constantemente você coloca a vida dele diante de Deus. Você tem orado por eles? Coloque uma listinha lá, as pessoas, para você estar orando por essas pessoas. Escolha tempos especiais de oração para os fardos especiais que o Espírito colocar. Às vezes Deus vai lhe chamar para algo, irmãos. E algumas pessoas em especial, talvez aquelas pessoas que têm realmente a vocação, o dom de interceder, para que você separe um tempo para orar especialmente por algo. O Senhor me chamou para orar por isso. Esteja sensível a essa realidade. Eu quero orar por isso. Eu quero colocar essa necessidade especial. Às vezes é um momento, é uma circunstância, é uma situação. E a igreja já se envolveu em muitos momentos como esse. Tem uma determinada causa e a gente se envolve em oração por aquilo. Faça isso, irmãos. E a gente partindo para o final, né? Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. E quando Paulo ele nos chama, é interessante essa realidade vivida por ele. Quando ele ora pelos seus amigos, se você for ver em várias cartas dele, na maioria das vezes, irmãos, Paulo, ele não ora para transformar as circunstâncias do momento. Vamos dizer, havia um imperador mau lá. Paulo não ora assim e diz, Senhor, muda o imperador. Senhor, tira a perseguição. Senhor, ele não ora por aquelas circunstâncias. Ele não ora muitas vezes nem por alimento, pela próxima refeição. Porque Paulo não ora por alguns bens que nós colocaríamos, geralmente, como topo da nossa lista, né? Às vezes aquelas coisas, nós colocamos algumas coisas, se a gente inverte as prioridades. Por que nós estamos orando, irmão? Por quais motivos nós estamos orando? Por que você tem orado? Se você tem orado por aquilo que é realmente importante, isso não quer dizer que seja errado, irmãos, orar por tais coisas, né? E a gente percebe, o próprio Jesus nos ensinou que a gente deve orar pelo pão de cada dia, que a gente deve orar para Deus nos livrar da tentação, mas a gente vê na carta de 1 Timóteo, no capítulo 2, Paulo ele orienta os seus leitores a orarem por paz, por um bom governo, pelas necessidades, mas, irmãos, na maior parte, Paulo, quando ora pelos amigos, ele orava por aquilo que ele acreditava ser mais importante. E o que é mais importante, irmãos? Abram aí Efésios, voltem aí no capítulo 3 de Efésios. E vamos encerrar com essa leitura. O que é mais importante? E quando a gente olha pelo mais importante, o que é menos importante vem. E eu queria que nós lêssemos todos juntos. O que é importante, irmãos? O que é mais importante? Porque o que fazia Paulo orar, e ele orava tanto. Efésios 3, 14 a 21. Vamos ler todos juntos? Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. É por isso que nós precisamos orar, irmãos, para que tenhamos a plenitude de Deus. Nós temos o que é mais importante. Nós temos Deus, irmãos. Nós temos o que é mais importante. Precisamos da plenitude dele em nossa vida. O problema é que às vezes a gente conhece muito Deus, mas não tem intimidade com Ele. E nós só vamos conseguir essa intimidade através da oração. Orando não só por nós, como orando uns pelos outros. Isso vai fazer com que a gente termine exatamente com essa doxologia aqui. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus. É na Igreja, irmãos, onde o Senhor opera. É só através da Igreja, irmãos. Nós somos chamados para isso. A edificação, ela vai acontecer quando nós gastarmos tempo. E é interessante, eu não lembro qual foi o autor, pastor, que diz assim: a oração, ela deve passar do nosso dever para o nosso prazer. Que a oração, irmão, na vida de cada um de nós, não seja só o nosso dever, mas ela seja o nosso prazer. Amém? Que o Senhor abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E o que eu te peço, Senhor, agora é que o Teu Espírito Santo possa aplicar as Tuas verdades às nossas vidas, aos nossos corações, às nossas mentes. E nós possamos, de fato, viver, ó Deus, essa realidade tão maravilhosa, Senhor, que é a oração. Esse meio de graça que nós muitas vezes desprezamos, Senhor. Nós negligenciamos, nós oramos tão pouco, nós desfrutamos tão pouco, Senhor, da Tua santa presença, ó Deus. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia de cada um de nós, Senhor, e nos ajuda a ter uma vida de oração, e não só por nós, mas uma oração uns pelos outros, onde nós possamos, cada um de nós, ser bênçãos e ser instrumento na vida dos nossos irmãos. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Continue com compromisso, irmão, de estar orando pela pessoa que você se comprometeu de orar no domingo passado. Amém? O Senhor abençoe.